Assembleia de Deus. Harmonia. Paz, meus queridos irmãos, estamos juntos outra vez. A gente aqui da nossa casa, você aí da sua. E eu quero lhe convidar para nesse momento você pegar a sua harpa cristã e abrir no hino de número 515. 515. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça
vai ao teu lado. Amém. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero convidar toda a igreja para meditar na letra desse hino. Deus, Ele tem uma palavra para você nesta noite. Amém? Super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus que recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga-se pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa ele escreveu.
tesouro, Deus tem recompensa pra você. Pra você. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo ao povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Irmãos, é motivo de gratidão a Deus por estarmos mais uma vez, mais um domingo em sua presença, louvando e engrandecendo ao seu grandioso nome, porque só Ele é digno. Vamos adorar. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que nos cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, quando teus prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia.
Amém, meus queridos. Embora estejamos vivendo momentos difíceis, momentos de confusão, mas essa canção, a letra dessa canção, vai enfocar apenas em uma palavra: seja feliz. Nesses dias cheios de confusão, nestas noites de tristezas e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão possuindo, trazendo esperança ao aflito. Teu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus te esperando está. E apesar de te ver abatido e os teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz com amor ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver e a vitória no entanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, nesta noite nós iremos trazer uma palavra ao coração de cada um dos nossos irmãos e
amigos que nos ouvem nesse momento. E nós queremos dizer a todos vocês que estamos com uma imensa saudade de cada um dos irmãos dos nossos cultos presenciais. Mas enquanto isso ainda não acontece, a gente vai orando a Deus para que nossa fé não esmoreça, para que a nossa esperança continue firme em Deus. E nós estaremos lendo um texto muito conhecido, e eu quero convidar a você a estar abrindo sua Bíblia conosco, reúna sua família e vamos cultuar a Deus nesta noite. Eu queria falar sobre a singularidade do pastor do Salmo 23. Salmos 23, versos do 1 ao 6, diz-nos o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo foi escrito pelo rei Davi e é dito entre os teólogos como sendo o salmo mais lido da Bíblia. Ele é considerado a pérola da Bíblia, a pérola dos salmos. Este salmo tem como propósito nos apresentar o cuidado de Deus com seus filhos. Mas o que realmente importa para nós não é somente ter a técnica ou o conhecimento deste salmo, ou mesmo saber recitá-lo de cor, mas vivenciá-lo diariamente conforme está escrito nas linhas poéticas deste salmo. Segundo alguns historiadores e especialistas, Davi escreveu este salmo quando ainda era jovem, quando ele já estava na corte do rei Saul, depois de matar o gigante Golias. E por viver em uma família que dependia totalmente e exclusivamente da criação de ovelhas, Davi tinha todo o conhecimento dentro da área da ovinocultura. E nós sabemos que a ovelha é um animal mamífero que pesa cerca de 50 quilos na fase adulta e pode oferecer entre 4 a 12 quilos de lã a cada tosquia. A ovelha é um animal que geralmente não aceita muito bem a troca de proprietário. Ela se acostuma tanto com o seu pastor que, caso ele se afaste dela por qualquer período de tempo ou qualquer motivo, ela fica deprimida, rejeitando o pasto e água que lhes são oferecidos. Por isso, é muito comum vender a ovelha para um matadouro, caso o seu pastor não tenha mais condições de apacentá-la. Essa relação pastor-ovelha é muito forte. É mais forte do que se possa imaginar. Por isso o salmista Davi, poeticamente, relata neste salmo esta relação de total dependência a este Deus que ele chama de seu pastor, aquele que garante que nada vai lhe faltar. Outro fato interessante é que a ovelha vive em constante medo e terror por não possuir elementos naturais de autodefesa, como garras, dentes afiados, casco duro. Ela não é veloz, ela não tem habilidades para se esconder, ela não tem forças, não tem senso de direção, nem sequer um rosnado bravo. Ela não tem chifres ou veneno. Por isso ela depende totalmente da proteção do seu cuidador, do seu pastor.
E ao lermos este salmo, o Salmo 23, a gente descobre quem é esse pastor a que Davi se refere. Como ele cuida de nós. O que ele faz por nós. E o que ele espera de nós enquanto ele cuida de nós. No primeiro verso deste salmo, Davi declara: o Senhor é o meu pastor. Davi qualifica esse pastor como sendo o Senhor Yahvé, Adonai, o grande eu sou. E esse Deus, quando decidiu se revelar para a humanidade, ele se declarou como sendo o bom pastor. Olha o que Jesus diz em João capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Esse texto declara Jesus do que ele é capaz de fazer pelas suas ovelhas, por amor às suas ovelhas. Ele sacrifica a sua vida por cada uma delas. Aliás, ele já fez isso. Ele morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O profeta Isaías relata detalhadamente o cuidado de Deus como pastor. Veja o que ele diz no capítulo 40 e o versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. É uma das passagens mais lindas das Escrituras Sagradas acerca desse amor gracioso de Deus. E a pergunta que a gente faz é: quem é o teu pastor? Quem é o pastor da tua alma? A quem você confiou seu coração para que ele fosse apacentado por esse pastor? Quem é que dirige a tua vida? Quem supre as tuas necessidades? Quem é que te protege? Quem te conduz pelos caminhos da vida? E quem é que guarda a tua alma dos perigos da vida? Porque é preciso ter certeza de que Deus é o teu pastor, o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, teu amigo, teu companheiro. Ainda continuando nesse primeiro verso, a segunda parte ele diz: nada me faltará. A maioria das pessoas se apega unicamente a esta segunda parte do primeiro verso, nada me faltará. Elas se esquecem de que, sendo Deus o seu pastor, não implica dizer que ele o livrará de passar por dificuldades, por aflições. Jesus mesmo falou isso quando ele disse em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele mesmo orou para que Deus, o Pai, não nos tirasse do mundo, mas que ele nos livrasse do mal. João 17:15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, essa frase, nada me faltará, não está dizendo que nós teremos tudo o que quisermos. Não. Também não tem o sentido de que eu terei tudo o que desejo e sim, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. É este o sentido da frase, nada me faltará. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos,
como nada tendo e possuindo tudo. Segundo Pedro 3:13, o apóstolo Pedro nos diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque tem gente que pensa que o seu grande inimigo é a pobreza, é a falta das coisas, é a privação, é a falta da prosperidade física, é a falta da prosperidade material, é a falta da prosperidade terrena. Mas o apóstolo Paulo nos diz que o nosso grande inimigo é o pecado, que tem como salário a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o segredo de uma vida vitoriosa cristã deve ser a preocupação da nossa intimidade com Deus. Quando o salmista diz que o Senhor é o seu pastor, ele está dizendo, na verdade, que o Senhor é aquele que zela por sua vida, que zela por sua alma. E, portanto, nada vai lhe faltar, e ele tem certeza disso. E é fato que não faltaram, de fato, para Davi a proteção e a prosperidade. Mas também não faltaram tribulações, perseguições, uma luta diária, guerras, conflitos, enfermidades, dificuldades. Porque as angústias fazem parte da vida cristã. Mas também as vitórias e as alegrias. Enfim, o próprio Salomão, escrevendo em Provérbios, capítulo 15, e o verso 16, ele diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Então nós cremos na provisão do Senhor, sim, na bênção do Senhor, na prosperidade vinda do nosso Deus. Apenas a Bíblia nos adverte de que o nosso coração e o principal objetivo da nossa vida não deve estar firmada apenas nas coisas terrenas, materiais e passageiras. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glória a Deus. É uma promessa aqui. E existem promessas na Bíblia do cuidado de Deus para cada um de nós. Hebreus 13:5, o escritor diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É por isso que nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai, de fato, nos faltar. Voltando para o Salmo, esse primeiro verso fala justamente do Deus que é o nosso pastor, mas dos versos 2 ao 6 vai demonstrar o que esse pastor desse Salmo é capaz de fazer por cada uma das suas ovelhas. O verso 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olhar para este salmo apenas como coisas boas que Deus nos dá pode ser bastante frustrante. É bom lembrarmos que todos os benefícios e todas as bênçãos que recebemos do nosso Deus não se sustentam por si mesmas, porque elas não têm vida em si mesmas. Por exemplo, um relacionamento que começou como uma grande bênção e o casal, ao longo da sua jornada a dois,
passar a esquecer desse Deus, desse Senhor, desse pastor, esse casamento não mais se sustenta porque o pastor, ou seja, o pasto verdejante, seca. As águas tranquilas se esgotam. Você pode pegar tudo de bom que Deus te dá. A tua carreira, tua profissão, a tua saúde, os teus bens. Se você se esquecer do Senhor, do teu pastor, você vai perceber que essas coisas não se sustentam, porque elas não têm vida em si mesmas, porque elas não têm garantia em si mesmas. Porque a nossa relação concreta deve estar firmada unicamente em Deus, o grande pastor. E não nas coisas citadas aqui pelo salmista, o pasto verdejante e as águas tranquilas. O nosso foco jamais deve estar nas coisas, mas o nosso foco principal deve estar em Cristo Jesus, nosso grande pastor. E o perigo de a gente perder o contato com o nosso Salvador é real. É um perigo iminente. Até mesmo as atividades que exercemos na igreja podem nos levar a um afastamento do Salvador, ao afastamento desse pastor. Por exemplo, o professor da escola bíblica dominical, ele pode fazer com que o esforço investido no preparo das suas aulas faça com que ele se esqueça do seu Senhor, do seu pastor, e passar a viver uma vida vazia, sem sentido e pobre espiritualmente. O coro da igreja, por exemplo, também pode ficar tão envolvido na técnica, nos ensaios e no seu próprio desempenho musical, que ao se apresentar, a congregação passa a perceber a falta de alguma coisa, o vazio, somente a técnica, só a beleza. Mas e Deus? E a espiritualidade e a unção? É o perigo de se apegar somente às bênçãos, ao pasto verdejante e às águas tranquilas. Se apegando às bênçãos e se esquecendo do abençoador. Porque essas coisas podem se tornar para nós como ídolos do coração. E a gente passa a viver dessas coisas como se Deus fosse apenas um veículo para a gente chegar ao nosso propósito, que são as coisas. Na verdade, é a inversão da interpretação do sentido verdadeiro desse texto. Uma vida feliz e vitoriosa não deve ser medida jamais apenas nas bênçãos terrenas e passageiras, mas a vida feliz e vitoriosa deve ser a devoção e a entrega total da nossa vida, do nosso ser, a Cristo, o nosso grande e eterno pastor. Glória a Jesus. E aí perceberemos que o que importa é o pastor conosco e não apenas o pasto, as águas tranquilas. Se Cristo não for o alvo, as coisas se tornarão nossos ídolos. E Jesus nos aconselha em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas continuando o verso 3, além de ele dizer que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe falta, e que esse pastor faz ele deitar-se em pastos verdejantes e o guia a águas tranquilas, e ele também refrigera a alma. E refrigerar a alma significa dizer que esse pastor, o nosso Deus, ele traz alívio, ele traz paz, ele traz segurança. Refrigerar a alma significa literalmente, ele restaura-me o vigor, ele faz-me voltar à vida, ele vivifica-me,
ou me faz viver. Vez por outra chegamos às margens do desespero. A angústia chega a ferir a nossa alma, o nosso coração. O sofrimento vem e nos traz dores psicossomáticas que acabam se transformando em doenças reais na nossa própria carne. E parece-nos que não há como fugir. O jeito é enfrentar e tentar vencer ou amolecer e sucumbir diante dessas ameaças. Mas como podemos vencer sem uma ajuda? É impossível. Por isso precisamos de alguém que nos ajude. E quem está sempre pronto para fazer isso? O nosso pastor e Senhor Jesus. Ele se comprometeu a fazer isso. Ele se comprometeu em cuidar. A sua preocupação predileta é ajudar os aflitos, é trazer refrigério à alma. Em Mateus 28:20 ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então o salmista relata essa certeza e essa confiança quando ele diz, no Salmo 121 e os versos 4 a 8, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então existem promessas divinas na palavra de Deus sobre esse comprometimento dele conosco, em cuidar de nós, em nos proteger e em nos refrigerar a alma. Por isso o salmista Davi escreveu: ele refrigera a minha alma. Ele sabia a quem recorrer nos momentos difíceis da sua vida, onde a angústia e o sofrimento vinham a ele. A alma ferida sofre, com consequências emocionais e físicas, como eu dissera antes. Mas Deus age nessas áreas também. Ele remove as nossas culpas. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele também restaura o coração quebrantado. Isaías 61, versos de 1 ao 3 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Glória a Deus. Então, Deus age nessas horas, trazendo refrigério à alma, e Ele também traz esperança ao oprimido. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então esse bom pastor, ele refrigera a nossa alma. O verso 3 diz também que ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como a ovelha, nós também carecemos da ajuda desse bom pastor, a fim de que ele nos conduza
durante a nossa peregrinação nesta terra. Porque há muita gente que cai nos abismos mais profundos da vida. Muitos se afundam nos poços das drogas, nos poços das bebidas, nos poços dos vícios. Mas o salmista Davi, ele tem plena certeza de que o seu pastor lhe guia pelas veredas da justiça. O profeta Isaías disse acerca de nós o seguinte, em 53, versos 6 a 11 de Isaías: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, é isso que o profeta diz acerca de nós. O benefício que nós adquirimos, a salvação através dessa tortura e morte que Jesus sofreu. E tudo isso vem e veio para demonstrar o quão grande é o amor do nosso Deus por nós. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que nesta noite você reflita sobre esse tão grande amor que Deus teve para conosco, sobre esta maravilhosa graça. É o verso que a gente nunca esquece. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salmista, ainda escrevendo no Salmo 23, o verso 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então esse verso 4, ele é muito especial. Porque o pronome pessoal do caso oblíquo me agora passa a ser substituído pelo pronome pessoal, os pronomes pessoais do caso reto eu e tu, indicando uma relação muito mais próxima, muito mais íntima. Então, diante da ameaça, por exemplo, desse vírus, nessa pandemia, nesse vale da sombra da morte, firmados na palavra de Deus, nenhum de nós precisa ter medo. E por que não precisamos ter medo? Davi responde: porque tu estás comigo. Glória a Deus. É a presença de Deus que nos dá a segurança. Não é porque a morte não traga medo. Não. Não é porque a peste e a praga não estejam batendo à nossa porta, não sejam
inimigos reais e invisíveis. Não. Não é porque somos fortes, também não. Mas é porque tu estás comigo. Deus está conosco. É uma confiança íntima do salmista, é uma segurança que ele tem, e ele passa isso para todos nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É uma certeza. Deus, ele tem prazer de estar conosco. E ele disse isso: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, continuando esse verso, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O instrumento utilizado pelo pastor para conduzir o seu rebanho, ele funciona de três formas, ou funcionava de três formas. Primeiro, como vara, ora como cajado e ora como uma arma. A vara era para tocar o rebanho, principalmente quando uma das ovelhas saía do caminho, se distanciando ou se dispersando do grupo. Então a vara ela servia para que ela retornasse ao caminho. Ele batia nela, naquela ovelha desobediente, e ela voltava para o grupo. E caso uma das ovelhas caísse em um abismo, em algum buraco, e se machucasse, se ferisse, existia na ponta desta vara uma curva, e ela passa a chamar-se de cajado. E essa ponta ela serviria para justamente recolher esse animal, esta ovelha, quando estivesse em apuros e ferida, e era trazida para os braços do pastor. E caso algum predador violento surgisse feroz diante do rebanho, então o pastor retirava uma espécie de encaixe embutido na ponta da vara, e ali estava escondido uma espécie de ponta de lança, e era mortal, justamente para defender o seu rebanho. Portanto, o mesmo instrumento ele tinha três funções: a função protetora, a lança, a função salvadora, o cajado, e a função disciplinadora, a vara. Deus utiliza-se desses instrumentos, ou desse instrumento, para defender, proteger, reunir, congregar, salvar, disciplinar e libertar as suas ovelhas. Observemos que na dinâmica da vida, muitas vezes, o sofrimento e a dor nos vêm para nos ensinar, porque de outro modo, talvez, não aprenderíamos. Mas o pastor tem na sua mão a vara e o cajado, que consolam, que traz para perto de si. Então, o que é interessante é que toda ovelha, ela traz consigo a marca do seu pastor. O pastor aproveitava-se dessa ponta de lança também para cortar e fazer um corte específico para identificar o seu rebanho. E cada uma das ovelhas ela levava um corte na orelha para identificar que ela pertencia àquele pastor. Então toda ovelha ela trazia a marca do seu pastor. E o apóstolo Paulo, ele diz isso com muito orgulho em Gálatas capítulo 6, o verso 17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa é ter a alegria de ter a marca de Jesus no próprio corpo e servir de mártir, como serviu, como passou por isso. E é importante a gente compreender que os sofrimentos fazem parte da nossa caminhada espinhosa aqui na terra, na nossa peregrinação. O penúltimo versículo, Salmo 23, e o verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos,
Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Todos os dias nós enfrentamos uma guerra, uma batalha. Mas o salmista Davi, ele nos mostra que a primeira coisa que Deus nos dá é vitória sobre os inimigos, os nossos inimigos, as ameaças que nos surgem. Sejam elas visíveis ou invisíveis, sejam elas humanas ou terrenas. E esse versículo promete uma alegria extraordinária. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu penso que talvez, ao fazer essa citação, o salmista Davi tenha recordado o dia em que recebeu a unção de Deus, após o profeta Samuel ungí-lo por escolha divina para rei de Israel, onde a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou dele, fazendo-o transbordar de uma constante alegria. 1 Samuel 16:13 diz: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi passou a viver uma nova experiência. Essa experiência que fez com que o Espírito de Deus transbordasse em sua vida. Por isso que ele diz que Deus o unge com óleo e esse cálice transborda. E apesar de ele ainda não ter se assentado no trono quando escreveu este salmo, mas ele tinha esta alegria, ele tinha essa satisfação, e ele reconhecia Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu pastor. Por fim, a primeira parte do último verso deste salmo nos diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Verso 6 do Salmo 23. É sabido que todo pastor, ele tem um carinho e um amor especial por cada uma de suas ovelhas. É sabido que ele trata cada uma como seres queridos, como animais de estimação. Na verdade, o salmista ele abre o seu coração relatando exatamente como ele tratava cada ovelha sua enquanto estava pastoreando, enquanto estava apacentando. Há textos que mostram a bondade do nosso Deus. Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Salmo 106, verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. O Salmo 107, verso 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 119, verso 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. E sobre as misericórdias do Senhor também há vários textos bíblicos, como, por exemplo, Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 25, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E no Salmo de número 116, o verso 5 e 6 diz: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Então a bondade e a misericórdia do pastor acompanham as ovelhas durante todo o seu período de vida na terra. Enquanto elas viverem, a bondade e a misericórdia vai seguindo. Por fim,
chegamos então à última frase do Salmo que nos diz: e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aqui está o relato e o resumo da nossa esperança. Estar com Deus para todos sempre. Essa é a promessa que acompanha a salvação proporcionada por Jesus. Davi aponta para essa realidade última. Ele conhecia essa promessa e acreditava nessa promessa. E as promessas eternas para nossas vidas estão reveladas nas 7 cartas enviadas por Jesus para as 7 igrejas da Ásia, descritas em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao que vencer, de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Ao que vencer, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então o salmista, ele tinha uma imensa e profunda razão ao escrever esse belíssimo poema. Ter um pastor que nos cuida é mais do que um pensamento positivo ou um otimismo mental. Ter um pastor que nos cuida é se sentir e saber que está seguramente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E isso faz muito bem à nossa alma. Isso refrigera o nosso ser. Ele nos fornece um oásis que alivia a nossa travessia e nos garante que o nosso sofrimento, por mais duro que seja, um dia vai passar. Por um dia habitaremos para sempre na sua casa, pois um dia habitaremos para sempre na sua casa. Não será apenas por um período de tempo, mas para sempre, para todo sempre. Nós, ao lado do nosso pastor, ao lado do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Receba o carinho e o abraço do nosso Deus, do nosso Senhor, o nosso bom e eterno pastor. Que Deus te abençoe e entregue sua vida a Jesus, Ele que é o teu pastor, porque com certeza nada vai te faltar. Amém? Deus te abençoe. Nós iremos então estar orando, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo a Deus pelos louvores, agradecendo a Deus pela tua família, pela tua casa, para que Deus continue abençoando e trazendo livramento, saúde, paz, alegria e salvação. Então, ore comigo. Querido Deus e Pai, quando temos lido a Tua Palavra, quando há promessas infindas e inefáveis descritas aqui no Salmo 23, ó Deus, continua sendo nosso pastor, continua mantendo a nossa vida e que nada venha nos faltar.
Meu Deus, entra neste lar agora, que nos assiste, que está cultuando conosco nesta hora. Abençoe cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada senhor e senhora, cada ancião e anciã, os idosos. Ó Deus, que a tua bênção possa estar em cada lar, que o Senhor possa estar conduzindo com a tua bondade, com a tua misericórdia, não deixando faltar o pasto verdejante e as águas tranquilas. Traga paz aos corações, traga alegria, ó Deus, refrigera a alma. Faça com que esse cálice da alegria transborde, dê livramento, dê, meu Deus, o desejo do coração conforme a tua vontade, e faça com que cada um possa sentir a alegria da salvação e o livramento do Senhor. Que o Senhor possa continuar ajudando e abençoando cada lar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre tua vida, sobre o teu lar, sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Igreja Assembleia de Deus. A harmonia.